Você tem medo do quê? De dirigir? Falar em público? Da morte? Da solidão ou abandono? Tem medo de inseto? O medo é o inimigo número 1 do sucesso. É ele que impede as pessoas de agarrarem boas oportunidades. Mas, a boa notícia é que não importa quais são os seus medos, porque existem técnicas que podem te ajudar a superar os seus medos. Então venha comigo e assista esse vídeo até o final e veja como superar o que te aflige. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal A Força do Pensamento, e nesse vídeo vamos falar de superação. Vamos falar sobre como enfrentar o que te aflige. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que o medo evita que você entre em situações perigosas. Saiba que essa afirmação existe por causa dos nossos ancestrais que viveram na época das cavernas. Eles só evoluíram por causa do medo. O medo fez os homens primatas agirem para proteger a eles mesmos, e também a família deles. A qualquer sinal de perigo, a adrenalina aumentava e eles estavam prontos para reagir instintivamente graças ao medo. Mas o tempo passou, e séculos depois nós ainda continuamos com medo. Claro que hoje os nossos medos são diferentes. Os nossos ancestrais não tinham medo de viajar de avião, andar na montanha-russa ou algo que hoje coloca medo em muita gente. Não importa em qual tempo o ser humano estava, está ou estará. Sempre existirá o medo. Mas algo que não podemos negar é que hoje nós temos medo até de algo imaginário. Algo que apenas é fruto de nossa mente. Muitas vezes nós temos medo de algo que é causado pela nossa ansiedade. Hoje é comum vermos gente desfrutando de boa saúde, mas tem medo de ficar doente. Muito de nós tem medo de apresentar um projeto, falar em público, defender uma tese só porque temos medo da reação ou da opinião de outras pessoas. A propósito, tem pessoas que ficam tão ansiosas diante de situações sociais, com medo de serem avaliadas ou julgadas por outras pessoas, a ponto de deixar isso interferir na interação social delas. Tem casos onde a pessoa chega ao ponto de não se sentir à vontade para conversar com alguém que não é do ciclo de amizade dela. Você é assim? Ou você conhece alguém assim? Às vezes o medo é tanto que as pessoas não querem se relacionar com outras pessoas temendo uma suposta decepção. Tem também aquela parada da intuição, o famoso medo de fazer algo ou alguma coisa porque a nossa imaginação diz que podemos nos dar mal. Todo mundo tem um pouco de medo imaginário ou ansiedade, e isso pode influenciar na sua vida amorosa, na sua vida profissional, na sua saúde e até mesmo nas suas finanças. Ter medo é comum. Todos nós temos medo de algo ou de alguém. É comum ter medo de ficar doente. Medo de encarar algo que é tão certo como a morte. Sim, a sua morte é algo que certamente vai acontecer, mas possivelmente isso poderá levar anos. E você quer viver todos esses anos com medo de morrer? Eu preciso te dizer que você pode estar perdendo muitas oportunidades na sua vida por causa do medo. Principalmente se o medo é por causa de algo que ainda não aconteceu, e que possivelmente daqui a alguns anos, quando você olhar para trás, vai ver que o que você temia não aconteceu. Você tem medo de experimentar coisas novas? De fazer algo diferente e sair da sua zona de conforto? Medo do que poderá acontecer com você? O medo pode se tornar um grande obstáculo no caminho do seu sucesso. Ele pode te impedir de progredir e fazer com que você só pense em fracassar. Quando você só pensa na derrota e duvida das suas capacidades, você começa a pensar em coisas negativas que, muitas vezes, são apenas imaginações de sua mente que o impedem de tentar algo legal. Que te impede de ir em busca dos seus sonhos. Você pode estar sofrendo por uma situação que talvez nunca aconteça. Você pode estar imaginando coisas que não acontecerão. A nossa imaginação é uma fonte poderosa que é capaz de nos impulsionar ou de nos destruir. Se a sua imaginação não for controlada, ela pode se transformar na sua maior inimiga, impedindo seu crescimento pessoal e profissional. O medo do fracasso pode te impedir de assumir os riscos necessários para buscar os seus objetivos. E aqui vai algumas dicas do que você pode fazer para controlar a sua imaginação e dominar o seu medo. Primeiro, foque-se nos seus pensamentos. Esteja consciente se eles são bons ou ruins. A meditação pode te ajudar a manter pensamentos serenos e afastar a ansiedade. Segundo, reformule seus pensamentos. Quando o medo aparecer, desafio, pergunte a si mesmo se a situação que está imaginando é provável de acontecer ou se é produto da sua imaginação. Muitas vezes, você descobrirá que os seus receios não passam de pura imaginação. Terceiro, defina expectativas realistas. Compreender que tudo é possível pode reduzir a força dos seus medos. Aceite que os contratempos e desafios fazem parte da sua vida. Isso te ajudará a enfrentar seus medos com mais resiliência.
Mas antes de seguirmos para a quarta dica, e se você está gostando desse vídeo, já se inscreve no canal, A Força do Pensamento. Se você fizer isso, você estará nos ajudando a levar esse assunto para mais pessoas. Podemos contar com a sua ajuda? Vamos lá! Isso é muito importante para nós, aqui do canal. Bem, agora seguindo com o assunto, vamos então à quarta dica. Busque apoio. Compartilhe as suas preocupações com amigos e familiares. Falar sobre seus medos com pessoas de confiança pode te dar uma perspectiva e aliviar a pressão que os seus medos exercem sobre a sua mente. Quinto, pense no sucesso. Em vez de ficar pensando em possíveis fracassos, use a sua imaginação para visualizar o sucesso. Visualize os resultados positivos e as etapas necessárias para alcançá-los. Sexto, tome uma atitude. É comum o medo paralisar a gente, impedindo-nos de agir. Divida as suas metas em etapas gerenciáveis e comece a trabalhar para alcançá-las. A ação é um antídoto potente contra o medo. Entenda que você tem a capacidade de controlar os seus pensamentos e emoções. Ao reconhecer que o medo é muitas vezes produto da sua imaginação, você poderá ir rumo aos seus sonhos e objetivos. Sua vida pessoal e profissional depende disso. Você precisa entender que a sua imaginação pode ser uma ferramenta poderosa para a mudança positiva quando utilizada de forma eficaz. Ao domar a sua imaginação, você se libertará do medo, abrindo caminho para o crescimento, a abundância, o amor e o sucesso. Isso que eu te falei aqui, são dicas que você precisa lembrar sempre, e quando se sentir com medo, volte nesse vídeo e assista novamente. Seguindo essas 6 dicas, e quanto mais você praticar, você vai adquirindo confiança. Você vai desenvolvendo a sua coragem até ser capaz de superar os seus medos. É importante você saber que toda confiança é adquirida. Ninguém nasce confiante ou com medo. As pessoas que irradiam confiança, que dominam os receios delas, que se sentem à vontade em qualquer situação ou lugar, foi com o tempo que essas pessoas aprenderam a superar os medos delas. Por isso que é importante você ser como elas e agir diante dos seus medos. Se você continuar a não fazer nada diante dos seus medos, você não se tornará uma pessoa confiante. Acredite em você. Porque só você tem o poder de superar e vencer os seus medos. Volto a repetir, se você se sentir com medo, pratique as 6 dicas que falamos nesse vídeo. Aqui no canal A Força do Pensamento iremos trazer mais dicas como essas, então se inscreva aqui no canal e deixe o seu like, para que você seja avisado quando novos vídeos forem postados. E se quiser me ajudar a trazer mais assuntos interessantes, coloque aqui nos comentários quais assuntos você quer que eu traga aqui no canal. Vejo você nos próximos vídeos, mas antes de ir, e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado por assistir e lembre-se, só você tem o poder de superar e vencer os seus medos. Nós nos vemos em breve. Até lá!